Hoje é sábado, dia 24 de setembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no sábado da 25ª semana do Tempo Comum, também o 36º dia da Quaresma de São Miguel. Os discípulos foram incapazes de compreender plenamente as palavras de Jesus, principalmente no que tocava à cruz, pois pareciam obscuras e fora da mentalidade messiânica que eles tinham. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, dando continuidade ao que já estamos meditando, porém a partir dos versículos 43b até o 45. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é um texto do Evangelho que, olhando assim, a grosso modo, a gente podia dizer, bom, só está contando um fato, Jesus só está falando que ele vai morrer na cruz. Mas, profundamente, esse texto tem lições espirituais. Vamos tirar algumas lições para a nossa meditação. A primeira delas, o evangelista diz assim: todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. Aqui a gente tem que prestar atenção para nós mesmos, para os homens do nosso tempo e do tempo passado. As pessoas estavam admiradas com as atitudes, com as obras de Jesus, mas o coração nem sempre estava voltado para Jesus. As pessoas aplaudiam Jesus, ainda mais quando ele fazia milagres e coisas grandiosas. Mas poucos se comprometiam com Jesus. Segundo ponto. Então Jesus mandou que os discípulos prestassem atenção. Jesus falou categoricamente: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. Isso significa que era algo muito importante e muito sério. E o que Jesus vai dizer? Ele vai dizer justamente sobre a missão, sobre a necessidade da sua paixão e morte. Embora as pessoas estivessem admiradas, fazendo honras humanas a Jesus, porque ele era maravilhoso, ele não estava aí por isso.
Mas ele queria falar e chamar os discípulos a prestar atenção não nessas honras, mas no mistério da sua paixão. E Jesus se esforçou para deixar claro essa realidade do caminho da cruz, para que os discípulos não tivessem dúvidas, para que não fossem pegos de surpresa, para que não se perdesse. Mas não deram conta de compreender, né? E justamente o terceiro ponto que o Evangelho de hoje nos apresenta para a meditação é justamente que o que Jesus falava lhes ficava escondido, eles não conseguiam entender. Também nós, às vezes, pensamos em Jesus com as necessidades que temos, com as honras e o poder, e não com o mistério da cruz. Também nós não entendemos Jesus quando o sofrimento passa perto de nós, quando vemos o sofrimento no mundo, quando vemos realidades que não cabem na nossa lógica, e aí nós preferimos dizer que Deus não é bom, de que Deus não é perfeito e etc. E o quarto ponto que o Evangelho de hoje pode nos ajudar é justamente na expressão: eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Que terrível! Eles estavam com Jesus, viviam com Ele, ouviam suas mensagens, mas não tinham coragem de perguntar, de pedir para explicar, para que eles entendessem. No fundo, eles não queriam que Jesus falasse disso, porque eles já percebiam e sentiam que era algo muito exigente. A paixão de Jesus não seria só sofrimento para Jesus, mas seria algo exigente para eles. O caminho da cruz de Jesus seria também o caminho da cruz deles. Depois também porque do primeiro anúncio da paixão, São Pedro foi tentar falar com Jesus: não, Deus não permita que o Senhor passe por isso. E Jesus falou com ele: afasta de mim, Satanás. Pedro tinha sido repreendido por Jesus. Eles não compreendiam, não conseguiam abrir o coração para essa realidade tão verdadeira e tão necessária que Jesus lhes comunicava. Não queriam se comprometer com isso, nem pensar na possibilidade disso. Então ficavam quietos, calados e com medo. Às vezes isso também pode nos pegar na nossa caminhada espiritual. O medo toma conta da gente e a gente não cresce na fé, a gente não luta e não vence as dificuldades, as ideias que nos distanciam de Jesus. Vamos rezar a Quaresma de São Miguel. Durante esses 40 dias, com muita fé, com muita confiança, pedindo a sua proteção e intercessão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes,
amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos. A vós hoje me consagro, me dou e me esforço, me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, com a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta e com vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Oração. Levanta-se Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração à Augusta Rainha. Augusta Rainha dos céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O fundo musical usado neste programa é livre de direitos autorais e foi baixado do YouTube. Agradecemos ao Fernando Lima, da Missão Pequena Via, pela edição do áudio, e ao Cláudio Salles, pela edição e inserção do vídeo no YouTube.